sou a professora de Euclidiane, essa é a nossa aula 08 do nono ano, e hoje nós vamos estudar um pouco de translação de uma figura. Então vamos acompanhar. Observe a figura abaixo, que mostra padrões de ornamentos inspirados na arte grega antiga. As figuras em cada fileira horizontal se repetem, parecendo ter realizado um deslocamento em sua posição, mantendo a mesma forma e as mesmas medidas. Por esse motivo, podemos dizer que elas apresentam simetria de translação. Bom, mas o que é essa simetria de translação? A translação é uma isometria que se caracteriza pelo deslocamento de uma figura de acordo com uma direção, sentido e comprimento. Todos os pontos da figura original são deslocados da mesma forma e todos os segmentos de retas que formam a figura original são transformados em segmentos de retas paralelos e com o mesmo comprimento. E aí eu apresento 3 exemplos que houve uma translação. É como se a figura estava deslizando. Observem que nesse primeiro exemplo tem um sentido ali em vermelho, porque como nós já lemos anteriormente, tem que ter um sentido para onde essa figura vai deslizar. Então essa seta está apontando para a direita e a minha figura também está deslizando para a direita. O segundo exemplo ali, apesar de não ter um sentido, não está indicando esse sentido, ela também foi para a direita e o terceiro exemplo também. Mas é sempre como se eu estivesse pegando a minha figura e simplesmente deslizando ela sobre alguma coisa. Bom, na simetria de translação, cada ponto da figura é deslocado a uma distância fixa U, em uma mesma direção, em um mesmo sentido, como no exemplo a seguir. Ou seja, depois que eu escolho a minha direção e depois que eu escolho o meu sentido, todos os outros pontos ele tem que ser deslocado. Se eu escolher, por exemplo, que esse meu primeiro triângulo ele seria deslocado 3 centímetros, então o ponto A ele teria que ser deslocado 3 centímetros, o ponto B 3 centímetros e o ponto C também teria que ser deslocado 3 centímetros. Eles têm que ter uma mesma distância, uma distância fixa. Nesse exemplo abaixo, o peixinho verde ele pode ser obtido transladando-se o vermelho na direção horizontal 7 unidades para a direita. Então, a outra maneira de eu fazer essa minha translação, eu já sei qual é o sentido e também já sei qual é a direção, seria eu usando o meu plano cartesiano. E aí o vermelho já estava desenhado e aí eu decidi que eu iria transladar ele para a direita em 7 unidades. Então, isso significa que todos os pontos eles têm que estar a 7 unidades de distância. Da boquinha do vermelho para a boquinha do verde, por exemplo, vai estar 7 unidades de distância. Do rabinho ali do vermelho para o rabinho do verde, também vai ter que ter 7 unidades de distância. Novamente, todos os pontos têm que ter a mesma distância. Bom, a translação ela é o termo usado para mover formas, sendo necessário 2 especificações: a direção, que pode ser medida em graus, e a magnitude, que pode ser medida em algumas unidades de comprimento. Por exemplo, caminhar 10 km a 30 graus a noroeste. Então, aí, a minha direção é os 30 graus e a minha magnitude é os 10 km. E aí a gente vê um exemplo de uma translação de uma figura que ele está sempre deslizando, sempre no mesmo sentido e sempre com a mesma distância. Sempre para a direita e com a mesma distância fixa. Bom, então na translação nós temos o seguinte. Lembrando, qualquer segmento de reta é transformado num segmento de reta paralelo e com o mesmo comprimento. E qualquer ângulo é transformado num ângulo congruente. Agora eu pergunto, a figura abaixo ela é uma translação? Bom, a gente já sabe o seguinte, que em uma translação, todos os pontos da figura original são deslocados na mesma forma. A orientação é preservada, portanto a figura ao lado ela não é uma translação. Se a gente for ver aí, todos os pontos não vão ter a mesma distância, então daí eu já tiro, não é uma translação. E essa daqui, ela é uma translação? Bom, desloquei para a direita, a mesma figura está em pé. Será que só isso é o suficiente para a minha figura ser uma translação? Bom, como nós já falamos, em uma translação, todos os pontos da figura original
são deslocadas da mesma forma. Portanto, a figura ao lado ela não é uma translação. Se você observar, a base dessa bonequinha, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi deslocada da mesma forma. Só que se nós observarmos ali a cabeça da bonequinha, ela já diminuiu. Então, ela deslocou, mas ela não manteve os seus pontos, né? E essa daqui, ó, aí a gente pode ver que é a mesma figura, está ao mesmo tamanho, se deslocou para a direita. Será que isso é o suficiente para essa figura ser uma translação? Novamente, em uma translação, todos os pontos da figura original são deslocados da mesma forma e a orientação ela é preservada. Portanto, a figura ao lado ela não é uma translação. E essa? Bom, observe que nessa figura a orientação ela é preservada, os ângulos também, portanto, a figura ao lado é uma translação. E se nós fôssemos medir, todos os pontos teriam a mesma distância, né? Aí você pensa assim, professora, mas não parece ali que eu deslizei, né? Porque ela subiu um pouco. Bom, como eu disse, ela pode ter uma direção, uma orientação qualquer. O importante é que todos os pontos têm que ser preservados, a orientação também. Bom, mas aí como é que eu faço? Como é que eu posso construir uma translação caso eu queira? Nós vamos fazer um exemplo. Considere o triângulo com vértices no ponto ABC no plano desta página. Vamos fazer a translação dele a partir do segmento de reta orientado pelo vetor ali, pelo V. O que essa retinha ali em vermelho ela está querendo me falar? Ela está falando que essa minha translação ela vai ser feita nesse sentido, nessa orientação. Por exemplo, eu não poderia fazer na horizontal simplesmente. Por quê? Porque ela está me apresentando um sentido, uma orientação. Então, o primeiro passo é, eu vou ter que ter uma reta, um esquadro, e aí eu vou traçar uma reta R paralela ao segmento orientando DE e que passe pelo ponto A. Ou seja, eu quero uma reta, traçar ali, passando pelo ponto A, e ela tem que ser paralela a essa minha reta vermelha, que é esse meu segmento de reta DE. Ou seja, não podem se tocar. O meu segundo passo é, com a ponta seca do compasso, eu vou colocar em A, transporte o segmento de reta orientando DE para a reta R, obtendo o ponto A', que é a imagem de A. Como assim, professora? Bom, observem que a ponta da minha seta, ela está direcionando para um lado. O que eu não poderia fazer aí? O que daria errado nessa minha translação? Se eu pegasse, por exemplo, colocasse a ponta seca do meu compasso em A e tracejasse algum ponto ali, ó, para o rumo de R. Se eu fizesse isso, estaria errado, porque eu não estaria obedecendo o sentido, a orientação que esse vetor em vermelho está me dando. O terceiro passo é, eu vou repetir os passos 1 e 2 para os pontos B e C, e aí eu vou obter os pontos B' e C', imagens de B e C. Depois eu vou traçar os segmentos de reta entre os pontos A' e B', B' e C', C' e A' para obter o triângulo A', B', C'. Como assim? Bom, meu primeiro passo que eu fiz foi traçar uma reta paralela no mesmo sentido, mesma orientação que essa minha reta vermelha. E essa minha reta que eu tracei, ela tinha que tocar em A. Depois eu fiz o quê? Eu coloquei a ponta do meu compasso em cima de A, e na mesma direção que o vetor está me mostrando, eu tracei o meu A'. Eu vou ter que fazer isso com B e C também. Eu vou pegar uma reta que seja paralela ao meu vetor V, e essa reta nova que eu vou traçar, ela tem que estar passando ali pelo meu ponto B. E a terceira reta da mesma maneira. Depois, gente, a distância que eu usei com a ponta seca de A até A', eu vou ter que usar essa mesma distância de B até B' e de C até C'. E depois eu vou tracejar esse meu triângulo. Bom, escreva no caderno 2 fatos a respeito do segmento de reta orientado que aparece nessa translação. Então, quais são os 2 fatos que eu poderia perceber aí? Eu percebi que os segmentos de reta são paralelos e são congruentes. Ou seja, como já disse, era um critério de uma translação é que seus segmentos de reta sejam todos paralelos e que eles sejam congruentes, ou seja, que eles sempre tenham a mesma medida. Identifique em qual caso a figura apresenta uma imagem obtida apenas por translação,
né? Não alterou a minha figura, todos os seus pontos têm a mesma distância. E aí, se eu for observar bem essa figura, a única que obedece esse critério é a alternativa C. Bom, hoje nós estudamos sobre as transformações isométricas ou simetrias de translação, vimos suas características e exemplos de imagem relacionada a cada uma delas. Caso você queira entender melhor como que foi feito a construção dessa translação, você pode acessar nossa plataforma Educ e pausando o vídeo e tentar construir essa translação em casa. Então, qualquer problema, qualquer coisa, quero rever nossa aula, acesse a nossa plataforma Educ, bons estudos e até a próxima aula.